Vamos começar então, Karine. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor, em Salmo 110, no Salmo 110. Quando nós nos conhecemos a primeira vez, pessoalmente, Karine, na igreja em São Paulo, na região do Morumbi, na comunidade adventista do Morumbi, eu preguei, uma parte do meu sermão incluiu esse salmo. E é o salmo, enquanto você abre aí, eu vou falando aqui para quem também está assistindo, é o salmo que é mais citado, comentado no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, quando os autores estão escrevendo, a única Bíblia que eles conhecem é o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Né? Em hebraico, a Tanakh. Então, eles têm a Tanakh como a sua tradição, a Tanakh está aqui dentro. Eles vão escrevendo sobre a obra de Jesus e conectando a obra de Jesus com a Tanakh, o Antigo Testamento. E este salmo, em toda a história do Novo Testamento, esse é o salmo mais utilizado para apoiar a obra, o ministério e a história de Jesus. Que legal, não sabia não. Esse aí. Esse é o campeão. Essa é a medalha de ouro do Antigo Testamento, que é utilizada no Novo Testamento. Vamos ler o versículo 1, pode ler aí. Eu vou fazendo comentários conforme você vai lendo. Tá, lê de versículo em versículo, né? O primeiro versículo, de versículo em versículo. Se você tiver algum problema, se você precisar atender alguma coisa, avisa a gente vai lendo aqui e vai continuando, tá bom? No máximo que vai acontecer, eu vou começar a tossir, que eu tô numa tosse, vai dar tudo certo. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta tu à minha destra, até que eu faça teus inimigos o teu escabelo. Tá. Vamos começar com o mais simples aí. Quantos senhores tem aí que Davi está escrevendo? Dois. Disse o Senhor. Então Davi tem quantos senhores aí? 2 senhores. Olha que interessante para começar, hein? Opa! Então, a expressão ali, Senhor, o primeiro Senhor, é o Jeová, é o Senhor Todo-Poderoso, é o Deus do Antigo Testamento, é o nome mais citado para Deus no Antigo Testamento, que a gente chama de Jeová, Yahvé. Não se sabe ao certo como pronuncia esse nome hebraico, mas os maçoretas, que são aqueles que colocaram as vogais na Bíblia hebraica, a partir do 9º século depois de Cristo, eles vocalizaram essa palavra como Yehvá. Esse é o nome de Deus. Como fala? Yehvá. Yehvá. É assim que eles vocalizaram. No Brasil eu escuto muito a forma portuguesada, Jeová, Yahvé. Yahvé, Jeová, a mesma coisa. Então vem desses quatro... Esse tetagrama. Dessas tetagramas, 4 consoantes que formam o nome de Deus. Então Davi diz assim, né? Disse Jeová, ou disse Yahvé, vamos usar a expressão Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso do Antigo Testamento. Mas para quem ele disse? Ele disse lá Adoni, para o meu Senhor. Aí ele usa uma outra expressão para o Senhor, que é Adon. Então Davi tem dois. Esse na nossa tradução não coloca um diferente pra gente. Em português a gente fica Senhor e Senhor, né? É uma confusão aí. Geralmente nas Bíblias em português, eu estou com uma aberta, por exemplo, que é Almeida, né? Entra na live aí. Geralmente, isso é importante para quem tem a Bíblia e não percebe, mas geralmente, quando aparece o termo, o tetagrama, que é Yahvé ou Yahweh, essas pronúncias que o João falou que não é pronunciado, são 4 consoantes. Como é que você vai pronunciar 4 consoantes? Não tem vogal, não tem sentido. Mas geralmente nas Bíblias em português, sempre que aparece esse nome de Deus identificado como nosso Senhor, eles aparecem em letras maiúsculas. Se você olhar na sua Bíblia, você vai perceber que o primeiro Senhor aí, eles estão com letra maiúscula, não estão? Tá. E o segundo Senhor estão com letra minúscula. Isso, Senhor é meu Senhor, não é isso? Meu tá, os dois tá com a letra maiúscula.
Mas então tá bem, mas geralmente toda vez que aparece a palavra Senhor, ou Jeová, ou Yahvé, nas Bíblias em português aparece sempre Senhor com as letras garrafais, todas as letras maiúsculas. Porque a Karina está usando a King James Version, não é? Está usando a King James. Então a King James já sabe que esse segundo Senhor se refere a Jesus, como a King James já tem a tendência de proteger a teologia ortodoxia cristã, aí ela já colocou Jesus como Deus também, porque ela já sabe que a interpretação do Novo Testamento desse texto é que o Pai está falando com o Filho, são dois senhores, então Deus e Deus, aí ela já coloca a caixa alta, né, que a gente fala com os dois nomes, mas fora a King James, a maior parte dela vai ver essa diferença entre Senhor maiúsculo e Senhor minúsculo. Sim. Mas tudo bem. O Senhor minúsculo, por exemplo, a Nova Tradução Internacional, o Senhor minúsculo, a primeira letra é maiúscula. A primeira letra, Senhor, a segunda aqui. O Senhor disse a meu Senhor. Esse segundo aqui, meu Senhor, a primeira letra é maiúscula, se refere a um Senhor, divindade. Mas a primeira, todas elas estão em maiúscula. É verdade, aqui é verdade. Todas estão em maiúscula. No primeiro Senhor, e o segundo é só o primeiro que está em maiúsculo. Então está assim na sua Bíblia também, né? Tá assim. Exatamente. Então toda vez que aparece Senhor com todas as letras maiúsculas, fique sabendo que é a tradução da palavra do tetagrama, do Yahvé, do Jeová e etc. Tá, entendi. Então aqui é Deus falando com Jesus. Isso, de acordo com o Novo Testamento, vai ser isso daí. Muito bem. E o que eles falam, né? O que está sendo falado aí? Assenta-te à minha direita. Então, Deus Todo-Poderoso está falando com esse Senhor, esse segundo Senhor, assenta-te à minha direita, destra, né? Você leu destra. A minha direita. Isso. Então, onde que o Senhor do céu, do universo, o Senhor Criador, Todo-Poderoso, onde que ele se assenta? Como é que a gente chama o local onde ele se assenta? O Rei do Universo. O trono. Ele está pegando o trono dele e dividindo com alguém. Ele está dizendo assim, assenta-te à minha direita. Porque o segundo maior do reino, no Antigo Oriente Médio, se sentava diante do faraó, do rei. Era o local de maior potência, de maior autoridade. É o lado direito da maior autoridade da terra. Então, corregentes, e nós vimos isso até no exemplo da Babilônia, períodos de transição entre um rei e outro rei, às vezes você tinha corregente, como se fossem dois reis assentados sobre o trono de uma nação, durante um período. Às vezes um era muito velhinho, fazia uma transição com o mais novinho, e ficavam esses corregentes. Nós vemos isso na história do próprio Nabucodonosor, na Babilônia. Então agora Deus do céu está chamando um corregente, está falando, senta-se à minha direita, que eu farei os teus inimigos, colocarei os teus inimigos como estrado dos teus pés. Estrado é um tapete que fica debaixo dos pés. E no Antigo Oriente Médio, você pode inclusive visitar lá o Museu do Cairo, quando nós formos, se Deus quiser, vai estar lá aquelas grandes estátuas dos faraós, e algumas delas têm um estrado debaixo dos pés deles, que contém o nome de todos os seus inimigos conquistados, o estrado do pé, e aí vinha o pé do faraó, que era uma demonstração visual para quem visitava ele na sala do trono, de que ele havia conquistado todas aquelas nações. Então Deus, o Pai, está dizendo para esse outro Senhor, assenta-te à minha direita, enquanto eu vou colocando um por um dos teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, o Novo Testamento, é claro, vai dizer que esse segundo Senhor é Jesus. Tá? O livro que mais amplamente vai utilizar esse salmo é o livro de Hebreus, no Novo Testamento, e vai dizer que Jesus morreu, subiu ao céu e assentou-se à direita do Todo-Poderoso. Essa expressão, se assentar à direita do Todo-Poderoso, é uma evocação do Salmo 110, e é o que mais aparece no Novo Testamento, é o texto que mais aparece utilizado para falar sobre a divindade de Cristo e a totalidade do seu poder e igualdade junto com Deus o Pai, no céu. O Salmo vai continuar, para os nossos fins
eu quero que você leia o verso 4 agora, para os fins da aula de hoje, do nosso estudo de hoje, versículo 4. Pode ler. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, você se lembra, talvez que eu preguei, eu falei sobre isso no sermão. É o tipo da coisa que a gente fala, é um pouco denso teologicamente falando, nem todo mundo vai entender imediatamente, mas eu mostrei que esse texto foi utilizado pelo próprio Jesus quando estava diante do sumo sacerdote. O sumo sacerdote falou, conjuro-te, né? Diga-nos, és tu o Cristo? Ele falou, tu verás o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. E ele pegou o Salmo 110, sentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens dos céus é Daniel, que a gente já estudou. Quando o Filho do Homem vem nas nuvens dos céus para aquela cena de julgamento, antes da volta de Jesus, ele juntou esses dois versículos, fez uma conflação, e aí ele mostrou para o sumo sacerdote que ele é esta entidade que aparece lá no Antigo Testamento com poder, com majestade, com glória, e ele pede igualdade com Deus, o Pai, recebendo a mesma adoração, a mesma glória e tudo. Os judeus ficavam se perguntando na teologia deles, quem é? Jesus disse para o sumo sacerdote, sou eu não sou apenas o Cristo, eu sou Deus, eu sou o Deus que vem nas nuvens do céu e se apresenta diante do ancião de dias, Daniel capítulo 8, versículo 9 e 10 em diante, até o 14, e eu sou, versículo 7, perdão, capítulo 7, versículo 9 em diante, e eu também sou aquele de quem Davi falou, que o Pai chama para se assentar com ele no trono e vai dividir o reino do universo junto com o Pai, e os meus inimigos, incluindo você, sumo sacerdote, será colocado debaixo dos meus pés. Né? Aí o sumo sacerdote, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse blasfêmia, porque blasfêmia quer dizer alguém que acabou de se igualar a Deus. E Jesus fez isso, né, ao citar esses dois textos do Antigo Testamento. Mas é interessante apenas para a gente ver como que o Novo Testamento é rico dessas imagens do Antigo Testamento. A gente lê, passa batido, mas a teologia é pesada, ela é densa, e ela realmente quer dizer muita coisa. Mas olha agora também o que o sumo sacerdote entendeu quando Jesus citou o Salmo 110. Porque o sumo sacerdote conhece o Salmo 110 e principalmente o versículo 4 tem a ver com esse sumo sacerdote. O Senhor, aqui, Javé, estou lendo de novo o verso 4, jurou, Deus fez um juramento. O juramento acontecia quando o sumo sacerdote e a ordem sacerdotal era instaurada em Israel. Havia um juramento. O sacerdote era instaurado em Israel via juramento. Tá? Um processual, um ritual de iniciação do sumo sacerdote no seu ofício, mas de inauguração do sacerdote no seu ofício, que incluía o juramento. Agora, quem está jurando não é um sumo sacerdote para outro, ou um sumo sacerdote na presença da assembleia, mas é o próprio Deus que está jurando, e ele diz assim, e não mudarei a minha opinião. Tá? Você, esse Adão de Davi, esse corregente do universo, é sumo sacerdote. Por quanto tempo, Karina? Por quanto tempo? Para sempre. Essa é a primeira coisa. Em outras palavras, eu vou te instituir sumo sacerdote, depois de você não haverá outro. Você é o final. Todos os sacerdotes e sumos sacerdotes tipificavam você. Segunda coisa, o seu sacerdócio será segundo a ordem de Melquisedeque, que quer dizer o seguinte, eu estou instituindo uma nova ordem sacerdotal, porque os sacerdotes do povo de Daniel, os sacerdotes vinham de Arão, a linhagem de Arão, mas Deus está falando, eu vou romper com a linhagem de Arão, instituir uma nova linha sacerdotal, de pai para filho e assim por diante. Os meus sacerdotes serão segundo a linhagem de Melquisedeque, uma nova ordem. É uma nova ordem de coisas. Para um único sacerdote, né? Para um único sacerdote. Para um sacerdote é eterno. Agora, Karina, vamos ver Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, na verdade, se você deixar no Salmo 110 aberto com um dedo ou uma folha,
ou essa fita da sua Bíblia que tem assim, Eu vou você colocar. pode deixar ali, que nós vamos voltar aí. Agora, você vê, nós vamos pular do Salmo. Espera só um pouquinho, porque minha Bíblia tá cheia de coisa aqui, eu não tô achando nem a fitinha dela. Vamos para Hebreus. Nós vamos sair do Salmo e vamos para Hebreus. Bom, na academia se discute muito quem escreveu Hebreus, mas tudo indica, existem fortes argumentos de que a mente de Paulo está por detrás de uma boa parte dessa teologia e realmente o grande erudito do Novo Testamento era Paulo. Poderia ter sido Apolo, poderia ter sido outro autor, mas nós vamos com Paulo hoje, porque Hebreus não é assinado por ninguém, tá? Tá. Geralmente, Paulo escreve suas cartas, ele já abre Paulo, né, escravo, servo de Cristo, tal. Mas Hebreus não. Hebreus é um sermão. Ele vai direto ao ponto, já começa a falar de Jesus. Tá? Hebreus o quê? 7. Vamos ver 7. Vamos ver o que Paulo fala sobre o Salmo 110 agora. Pode ler o versículo 17. Essas são as interpretações de Paulo, do apóstolo Paulo, do Salmo 110. A gente já leu o Salmo 110, umas partes. Agora vamos ver o que Paulo fala no versículo 17. Porque ele testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mesma coisa. O que Paulo está citando aí? O Salmo. O Salmo 110. Está óbvio. Tu és. Só existe um lugar no Antigo Testamento que existe essa expressão. Tá? É o Salmo 110. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui Paulo está dizendo, na primeira frase, isto foi falado acerca dele. Aqui Paulo está falando de Cristo. Tá? Então, é acerca de Cristo que está sendo dito assim, tu és sumo sacerdote para sempre. Por isso que o sumo sacerdote lá que estava conversando com Jesus, né, interrogando Jesus, disse, vamos matar esse camarada aqui, porque ele não é só o Messias, mas ele está dizendo que ele é Deus, e ele também é um sumo sacerdote verdadeiro. Quer dizer, o meu ofício, na verdade, é dele. É isso que ele está dizendo. Ele é o de verdade. Eu sou só a sombra. Eu só estou tipificando o verdadeiro. E ele está dizendo que ele é o verdadeiro, né? Foi uma coisa assim, mas foi uma verdade tão grande que ou o sumo sacerdote aceitava, se tornava um seguidor de Cristo, ou tinha que matar mesmo. Entendeu? Mas ele não tinha fé. Ele sabia quem era Cristo, mas escolheu se manter no poder. Mas aqui a gente está vendo então que essa tradição que Jesus interpretou esse texto acerca dele mesmo, ela continua na história da igreja cristã depois de Jesus, chega até Paulo. O autor aqui, nós estamos indo com ele como autor de Hebreus. Agora lê o versículo 18. Porque há verdadeiramente uma anulação do mandamento anterior por conta de sua fraqueza e ineficácia. Então Paulo está dizendo 7:18. Isso, é isso mesmo. Então, o mandamento anterior, aqui a expressão mandamento é ordenança. Ela se refere à ordem de todas as leis de Israel. A lei ritual, a lei cerimonial, de cerimônias, a lei dos ritos dos animais, o sangue, a aplicação do sangue, a lei dos sacerdotes e também as leis, né, incluindo os 10 mandamentos. Toda essa lei, vamos dizer assim, a economia judaica, a economia do Antigo Testamento total, ela era imperfeita. Ela não tinha força, ela não tinha poder para transformar o ser humano. Ela ajudava as pessoas a entenderem o que é justiça, o que é certo, o que é errado, o que precisava fazer no caso de pecado. Ela continha o pecado da nação de uma certa maneira, restringindo, né, e focando a mente das pessoas para pensar naquilo que era, nos princípios da lei, da palavra de Deus, mas ela não tinha o poder de fazer a pessoa justa. Olha o versículo 19. Porque a lei não aperfeiçoou coisa alguma, mas A lei ainda pode aperfeiçoar. A lei não aperfeiçoa. Pode continuar, desculpa. Mas
introdução de uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. Ok? Então, essa teologia é extremamente paulina. Paulo fala em vários lugares. A lei não tem o poder. O poder da santidade, o poder da justificação vem de Deus por intermédio da graça de Cristo, a fé da pessoa e a obra do Espírito Santo. A lei é um indicador, né, do caminho. E ela contém o que Deus considera santidade, santo. Mas ela não torna uma pessoa santa. Pelo contrário, Paulo vai falar. O que ela torna é a pessoa mais culpada ainda, porque quanto mais você olha para a lei, mais errado você vê que você é. E aí Paulo fala, a lei foi utilizada por Deus para nos levar, vamos dizer assim, ao processo jurídico de morte, de que nós precisamos realmente morrer, porque nós não temos a justiça. Aí vem a graça de Deus. Então a graça de Deus na pessoa de Jesus é aquilo que nos resgata da punição da lei. Ele não nos resgata da lei, mas ele nos resgata da punição da lei. Porque a lei expõe o nosso pecado. A lei está dizendo assim para Deus, ó Deus, compara o seu grau de santidade, compara aqui o Jonatas. Não tem nada a ver. Então, o Jonatas está muito longe do seu ideal de santidade. Ele precisa morrer. Mata o Jonatas. Agora, a punição da lei, Jesus vem na minha frente e fala, eu já morri, o Senhor já me matou, e o Jonatas está comigo. Mas Jesus não tira a lei, mas ele tira e recebe sobre o próprio corpo a punição dessa lei. Posso fazer uma observação? Claro. Sabe onde eu vejo isso ser muito como exemplo? O jovem rico, né? E quando ele fala, o que eu tenho que fazer? Aí Jesus fala, os mandamentos, né? Guarda os mandamentos. Ele fala, isso tudo eu já faço. Aí Jesus sonda o coração dele e fala, então, vende tudo que você tem, né? Dá aos pobres e me segue. Aquilo não era uma lei, mas aquilo era onde estava o coração dele. Então, ele seguia as leis, mas tinha algo específico que era individual, que Deus via nele, né? Então, não representava o fato dele cumprir as leis, que ele estava livre. Perfeito. Ele cumpria o mandamento, mas não o espírito do mandamento. Isso. E Jesus vai para o espírito do mandamento, porque o mandamento fala, não terás, por exemplo, outros deuses diante de mim. Aí ele falava, eu não estou adorando Marduk, não estou adorando o outro deus aqui e ali, já cumpri esse. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, estou cumprindo, né? Não usar o nome de Deus em vão, esse eu estou cumprindo. Lembra-te do dia do sábado para explicar. Judeu, sabe, desde criança, não mato, não adultério, não roubo, não cobiço, eu honro meu pai e a minha mãe, que é o mandamento. O mandamento que a Bíblia fala que vem já com o primeiro mandamento que vem com promessa. Bom, aí Jesus falou, não, na verdade não. Se a gente for olhar o espírito da lei, quando a Bíblia está dizendo assim, não terás outro Deus de mim, está querendo dizer assim, o teu coração tem que ser todo de Deus, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu entendimento, tua força, tudo que você tem. Vamos testar se você realmente está cumprindo esse primeiro mandamento? Vende tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. Pegou. Eu adoro Mamon. E porque eu adoro Mamon, eu estou descumprindo o princípio da lei e por isso eu sou o transgressor da lei. Entre Mamon e Jesus, eu vou ficar com Mamon. Tchau. Ai, que triste. Mas é exatamente isso que você está dizendo. A lei, ela existe, guardar a letra da lei não vai justificar a pessoa, tem que guardar a letra da lei, mas com a essência dela, o princípio dela, né? Mas Paulo diz isso, que a lei, mesmo que você aguarde, ela não vai te dar justiça. Quem dá justiça vai ser Jesus Cristo, não tem como a lei te dar isso. Então a lei realmente só vai comunicar o alto grau de santidade de Deus e vai te colocar como uma pessoa passiva de punição de morte eterna. É isso que a lei faz, esse é o trabalho da lei.
E por isso que Paulo chega a falar, olha o paradoxo, aquilo que era para ser uma bênção para Israel acabou se tornando uma maldição. Porque no momento que Israel recebeu a lei de Deus, Israel morreu. Porque Israel falou, aleluia, olha que lei maravilhosa. Na hora que eles levantaram a lei jogou uma luz assim, Israel falou, nossa, olha o monte de pecado que tem que matar todo mundo. Então a lei, ela é santa, mas na hora que a gente toca no santo, a gente vê a nossa impureza. E o santo nos mostra claramente a nossa impureza. Então, o que Paulo está dizendo agora em Hebreus capítulo 7 é exatamente isso. Essa é uma teologia paulina. A lei não pode tornar você, Karina, Deus, o Gar, as meninas, a Rebeca, meus filhos, meu pai, perfeitos. A lei não pode. Embora a gente guarde a lei, porque a lei, nós vamos ver daqui a pouquinho na questão do juízo, ela nunca foi retirada, ela serve para fins de juízo das obras dos seres humanos, ela é o padrão de santidade de Deus, mas ela não tem poder, ela não comunica poder. Né? Então, o que acontece? Deixa eu só dar uma palavrinha aqui, pode ser? Uma palavrinha sobre a lei, porque o assunto não é esse, mas como realmente você usou uma ótima ilustração, Romanos capítulo 7, por exemplo, que fala sobre a lei, sobre as duas naturezas, Paulo ali colocando a natureza dele pecaminosa em contraste com a lei espiritual. Então, Romanos capítulo 7, verso 14, Paulo escreveu, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O grande problema da pessoa, Karina, e os demais que ouvem, com relação à lei, o problema não é a lei, o problema é que nós somos carnais. Então Paulo está explicitamente, esse verso aqui para entender, eu considero esse verso o verso-chave para entender a questão da discussão da lei em Romanos capítulo 7. Então, sabemos que a lei é espiritual, eu porém sou carnal. Como é que azeite e água não vai dar certo? E outro texto que tem, está no capítulo seguinte, eu quero ler esse aqui, quando ele fala no capítulo 8, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque o Espírito que concede vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, a natureza pecaminosa. Ele chama a natureza pecaminosa, o caso do ladrão, desculpa, o caso do jovem rico, que adorava Mamon, que você usou aí. Então, a questão, ele chama essa força do pecado de a lei do pecado. Então, o Espírito que concede vida em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. E o verso 7 conclui, 8:7 agora. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A natureza pecaminosa do jovem rico, do Oliveiros, do Jonatas, da Karine, de todos nós, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois ela não está sujeita à lei de Deus. Então o problema não é a lei de Deus, o problema é a inclinação da carne. Então ela não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Por que não pode estar? Por causa daquilo que Paulo falou, já que eu li anteriormente no capítulo 7, verso 14. A lei é espiritual e eu sou carnal. Por isso que tem esse conflito. O que acontece, infelizmente, com muitas pessoas que estudam a Bíblia, até teólogos, até pastores, que falam, aqui tem um problema. Então o problema está na lei. Jesus veio e tirou a lei. Negativíssimo, negativíssimo, pelo contrário. Não é o estudo de hoje, mas Romanos 3:20 diz que Jesus confirmou a lei. Anulamos, verso 31 do Romanos 3, anulamos a lei pela fé? De forma nenhuma, antes confirmamos a lei. Então o problema do conflito entre eu e a lei não está na lei, está em mim. Eu sou carnal, a lei espiritual. E a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Só essa questão. E uma coisa, né, a gente pensa, então é impossível a gente sendo carnal conseguir, né, cumprir a lei por inteiro. Aí Jesus, como homem, em tudo foi tentado, né? Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então ele veio como homem para dizer é possível, né? Então, e aí fala onde abundou a transgressão, superabundou a graça. Então quer dizer, assim como Adão veio de uma transgressão para já o juízo e tudo que aconteceu toda a humanidade, né,
todas as pessoas. Agora vem também o segundo Adão, que é Jesus, que vem de muitas transgressões para a justiça de Cristo e para a redenção. Então, nós não temos essa capacidade, nenhum adventista um dia pensa que a teologia nossa não é essa, que cumprir o mandamento nos torna santos, isso não. Mas que o mandamento continua sempre sendo alvo, até a volta de Jesus, porque Deus é santo. Se a santidade de Deus está sumarizada, unida no código dos 10 mandamentos, e a santidade de Deus é eterna e Deus não mudou, a santidade que é contida nos 10 mandamentos não mudou. Não vou matar, só porque eu criei em Jesus, não vou matar, não vou roubar, vou continuar não adulterando, e tudo aquilo que você fala nas suas lives, que não faz sentido. A gente só pega um mandamento depois e tira de lado, os outros 9 eu vou cumprir porque faz sentido. Não, a santidade de Deus está ali. Mas o ponto que eu estou me referindo, então, voltando a Hebreus, é que Paulo está pegando o Salmo 110 e está fazendo uma exegese, uma explicação do sentido desse texto. E aplicando esse texto à pessoa de Jesus. E lá no versículo 18 e 19 que você acabou de ler, está escrito: a lei não pode nos tornar perfeita. Aqui ele está usando essa expressão lei, não só os 10 mandamentos, como eu mencionei, mas toda essa economia judaica, todo esse corpo de regulamentos judaicos que está no Antigo Testamento, não pode tornar a pessoa perfeita. Então vamos lá no versículo 20 em diante. Pode ler o 20 e o 21 agora, por favor. Mas não foi na ausência de um juramento que ele foi feito sacerdote, porque aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento, mas este com o juramento daquele que lhe diz: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja que aqui ele, de novo, Salmo 110, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele está falando novamente de Jesus. A lei não podia nos tornar perfeita. Aquele sumo sacerdócio, aquele sistema sacerdotal do Antigo Testamento não podia tornar as pessoas perfeitas, mas agora Deus está instituindo um sumo sacerdote. O nome dele é Jesus Cristo. E ele é instituído o sumo sacerdote a partir do juramento de Deus o Pai. E versículo 22, agora aqui vem. Olha que bonito o versículo 22. Então, vamos lá. Portanto, Jesus foi feito fiador de um testamento superior. Então, esse testamento, a expressão testamento em inglês é covenant, que é um concerto, um contrato, é uma aliança, é a nova aliança. A palavra para aliança, né, que repete. Então, o mundo evangélico, você já ouviu isso, Karina? Nós que somos adventistas ouvimos muito. Diz assim: Jesus instituiu a nova aliança. Por que ele instituiu a nova? Até aí está certo. Porque ele instituiu a nova aliança, a velha aliança deixou de existir. Raciocínio. Agora vamos para o raciocínio de Paulo. Jesus instituiu a nova aliança. E qual é a cara dessa nova aliança? É a velha aliança elevada à 10ª potência. E era sacrifício de animal, é o sacrifício de Jesus. O que era um sumo sacerdote imperfeito, pecador como todos os outros, é o perfeito e maravilhoso Jesus. O que era um sistema antigo que não podia trazer justiça, agora é um sistema que flui, que funciona e que vai trazer a justiça. Jesus não rompeu com a aliança do Ele deu um upgrade. Jesus cumpriu e deu o upgrade total e a máxima realização dessa aliança. Por isso que em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus disse: eu não vim destruir a lei e os profetas. Eu vim para cumprir. Então ele vai dar o sentido total e máximo do que a lei do Antigo Testamento queria. Mas também vamos combinar que quem se apega a isso, de que Jesus veio e agora é a nova aliança, o velho acabou, não faz sentido algum, porque eles guardam todos os mandamentos, os 9, né? Tipo, Não, mas é um argumento que rui
Quando você procura a consistência desse argumento, ele não tem consistência interna. Ele rui. Continuando aqui essa questão que o Jonas falou, o que era o sacrifício de animais, também o upgrade, é o sacrifício do Cordeiro de Deus, de Jesus. Agora, acrescentemos, porque está aqui em Hebreus, o que era 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra, agora são 10 mandamentos escritos no coração. Jeremias 31, farei nova aliança contigo, tal, escreverei as minhas leis, a sua mente no seu coração. Vamos chegar lá. Mas então, como o Jonas falou, é um upgrade, é levado à 10ª potência, muito mais, porque a lei é espiritual. Então, o que Jesus faz? O que o Evangelho faz? O que a morte de Jesus faz? O que a dádiva do Espírito Santo faz na nossa vida? Nos converte. Nós morremos e nascemos de novo, somos novas criaturas. E agora aquilo que nós não compreendíamos, não queríamos, agora nós queremos, porque nós temos agora uma mente espiritual. Perfeito? Não. Mas a lei jamais mudou. Até porque a lei não foi dada no Sinai. A lei de Deus, os princípios da lei de Deus foram dados para o homem na criação. Você descobriu o sábado onde? No Sinai? Não. Na sua leitura do Sinai? Em Gênesis, sim, mas em que lugar da Bíblia? Lá no comecinho, lá na criação. Eu também, até te falei que a minha experiência sua, temos experiência semelhante. Não foi no Sinai, depois de milênios, que os princípios estão ali na criação, quando Deus criou Adão e Eva sem pecado, e eles eram espirituais, não tinham pecado no coração, eles eram espirituais e tinham prazer nos princípios que Deus lhes ensinou. Obrigado. E pai, a gente não combina o que a gente... Aqui é tudo ao vivo. Meu pai dá spoilers, mas sem saber, porque ele já está falando o que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas o espírito é um só, né? Que não existe no esporte, ele levanta a bola, fica quicando na minha. Eu sou goleador. Você vai lá e saca. Levanta. Mas nós estamos vendo então o seguinte, Karina. Jesus anulou com a sua nova aliança. Ele anulou a velha aliança? Não. Aqui o mundo evangélico, 99% diz sim. Eu sei. Um é A e o outro é B. Tem nada a ver. E o que Paulo está dizendo é que não. É que, na verdade, ela continua numa nova fase. É a mesma aliança, só que agora perfeita na pessoa de Jesus Cristo, na obra de Cristo. Se o sacerdote existe, se o sacrifício existe literalmente, é Jesus. Paulo está falando aqui, Jesus é um sumo sacerdote mesmo. Isso aqui não é metáfora. Se o sacrifício existe, Jesus não morreu na cruz metaforicamente, o sacrifício dele existiu, como também os animais não morriam metaforicamente no passado, que tipificavam o Cordeiro de Deus. Se o sumo sacerdote existe, se o sacrifício existe, e se a lei do Antigo Testamento existia, é o que pedia a morte desse sacrifício e a intercessão desse sumo sacerdote, então também o santuário existe. Entendeu? Sim. O santuário no céu não é metafórico, assim como a morte de Jesus da cruz não foi metafórica, nem os sacrifícios animais, assim como os sumos sacerdotes não eram metafóricos, e o sumo sacerdote de Jesus é real e verdadeiro, como nós estamos começando a entender aqui. E assim como a nova aliança, ela não é um rompimento com a antiga, mas a consecução, a realização plena da ideia original de Deus para o santuário terrestre e todo o sistema que havia em Israel. Sabe que meu pastor falava assim, quando você começar a mudar a forma que você vê os mandamentos de Deus, tudo muda. Porque a gente vê as leis como a lei, como aquela coisa de impor, que você tem que fazer, que você tem que obedecer. E eu sempre falo isso, né?
A nossa maior conexão com Deus é a obediência, porque o pecado entrou da desobediência, né? Quando Adão e Eva desobedeceram. Então, essa é a raiz de tudo. Então, quando a gente fala, você não pode isso, você não deve fazer isso, aquilo já gera em nós um incômodo. Tipo, como eu não posso? Eu posso tudo, eu posso fazer o que eu quiser. Essa sensação dentro da gente. E meu pastor falava assim, se você olhar os mandamentos de Deus como uma prova de amor, a sua visão muda sobre aquilo. Tipo assim, você não mata, não rouba, você não vai precisar roubar nada, eu vou te suprir. Não olha pro marido do outro, a mulher do outro, porque o que eu tenho para você é exclusivo, é seu, é sobre... Não mente, não precisa ter outro Deus, eu sou, aquilo que você precisa, né? Então, quando ele falou isso para mim, a minha percepção sobre os mandamentos realmente mudaram. E eu, como mãe hoje, aconteceu uma coisa hoje muito engraçada, porque eu tava forrando a cama delas, e eu falei assim, eu preciso ensinar as minhas filhas a forrar a cama delas. Por mais que elas não saibam forrar, mas para que isso se torne algo cotidiano nelas. Daqui a pouco eu não vou precisar mandar ou precisar pedir. Isso já vai fazer parte delas e elas vão começar a forrar. E aí quando elas forem morar sozinhas, quando elas saírem de casa, elas vão ter princípios que elas aprenderam comigo. Pode ser que ela vá morar sozinha e falar, eu decidi não forrar minha cama, eu decidi deixar minha cama bagunçada. Tudo bem, só que os princípios, eles são bons. Deus, ele nos dá as leis como algo bom. Ó, não mata, não rouba. Tudo isso terá consequências ruins para você. Não faça isso, é uma prova de amor. Agora, se você decide não fazer, tudo bem. É a sua escolha, eu te dei o livre-arbítrio. Só que isso vai trazer consequências ruins. Só que a essência foi ensinada. Tem gente que vai hoje na casa da avó, benção avó, dá benção pra avó. Por quê? Porque foi ensinado. Então, por mais que ela não viva mais aquilo já faz parte dela. Há um respeito, há princípios. E eu vejo os mandamentos assim. Esse é o alicerce de Deus. É sobre quem Ele é, né? O que pra Ele é certo. Então, ó, você viver comigo é aqui, tá? O que você decidir fazer da sua vida, tudo bem, você vai crescer, vai tomar suas decisões e vão ter consequências. Mas quando a gente convive com Ele, a gente fica parecido com Ele. E assim são os filhos. Se a gente começar a ensinar, eles vão começar a colocar em prática para frente. Você resumiu aí o conceito de santificação, que é uma teologia bíblica, que é exatamente o que você está falando. O Felca hoje publicou, é uma coisa nesse sentido, eu vi depois no seu story, achei fantástico. Ele, do jeito dele lá, chegou nessa conclusão. Falou, olha, se você parar para pensar nas regras de Deus, né, a liberdade mesmo é a grande liberdade é você ter o direito de ser tentado e dizer não. Ter a oportunidade de fazer todas aquelas coisas erradas e dizer não. E a longo prazo você vai ver que cumprir essas leis restritivas, a essência do que ele falou é isso, você cumprir essas leis restritivas vai ser melhor para você no final, né? Que é mais ou menos vocês dois estão alinhados aí em pensamento. Vou virar amiga do Fel. Oi? Vou virar amiga do Fel, que eu gosto dele. Eu também gosto dele, eu vou orar por isso, achei muito bom o que ele falou. E o que você está dizendo é isso que nós estamos lendo aqui, é um conceito que vem de uma verdade superior, que vem de Deus, né? Uma reflexão que provém de Deus. Então, e o que nós estamos entendendo? Que a nova aliança, ela é uma continuação da velha aliança, só que ela é levada à 10ª potência, esse super upgrade que foi dado na aliança, porque Jesus entrou nessa, o líder, o realizador dessa nova aliança. Ele é o sumo sacerdote, ele é o sacrifício, ele é Deus corregente como Pai, é aquele que é Deus para com Deus e que é irmão nosso como ser humano. Ele é o perfeito, né, para gerir essa nova aliança. Mas a nova aliança não é diferente da velha. Ela é a velha levada à sua concepção final. É o ideal primeiro de Deus acerca da velha aliança, entende? É por isso então que eu disse, se o sacrifício era real, se o santuário era real e o sacerdócio era real, então agora na nova aliança o sacrifício continua sendo real, que é a cruz de Jesus,
o sacerdócio continua sendo real, que é o Jesus como nosso sumo sacerdote, e o santuário é real, como um templo físico no céu, onde essa operação é realizada. Olha aqui no versículo 24, pode ler para a gente, por favor, Hebreus 7, 24 e 25. Tá. Mas este homem, porque permanece para sempre, possui o sacerdócio intransferível. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por eles. Então, esse homem que a sua Bíblia está dizendo é Jesus, né? Paulo está referindo aqui a Jesus. E eu quero, tanto no versículo 24 quanto no versículo 25, qual que é a linha de tempo aí do trabalho desse homem? Então, ele tem o seu sacerdócio por quanto tempo? Para sempre. Para sempre. Nós estamos agora dentro desse ato de Estamos. Para sempre. Então, o sumo sacerdócio de Jesus não é uma metáfora. Sim. Ele está agora como sumo sacerdote diante do Pai. Sim. Não é alegoria. Não é uma alegoria. Nós não para sempre não termina. Sim. Certo? E é real. E é algo real, não é abstração. Né? Então, veja agora, você vai ler, por favor, para a gente seguir aqui, o versículo 26 até o capítulo 8, versículo 2. Tá. E a gente vai matar. Vai lá. 26, né? 26 até o capítulo 8, versículo 2. Pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus, que não necessita, como aqueles sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados das pessoas, porque isso ele fez uma vez, quando se ofereceu a si mesmo. Porque a lei constituiu como sumos sacerdotes homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento, que veio desde a lei, constitui o Filho, consagrado para sempre. Ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote tal, que está assentado à destra do trono da majestade nos céus, um ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor levantou e não o homem. Nossa, que poderosas essas palavras. Sim. Tem alguma coisa aqui que não dá para entender? Nós temos um santuário no céu, nós temos um sumo sacerdote no céu, que fez um sacrifício de uma vez por todas, ele é perfeito, e Paulo aqui ainda faz um joguinho aqui interessante de tempo, que ele diz o seguinte, no versículo 28, ele fala, a lei apontava aquele monte de sumo sacerdote que existiu na história de Israel, né? Mas depois desse período, né, ou seja, lá no Salmo 110, depois que passou todo esse período da Torá, esse período levítico, esse período mosaico, né, e Deus institui por juramento um novo sacerdócio. E ele fala, o resumo de tudo que eu estou falando nesse capítulo é simples, deixa eu resumir. Temos um sumo sacerdote, ele está sentado à direita do trono de Deus, da majestade nos céus. E ele é ministro no santuário, Hebreus capítulo 8, versículo 2, ele é ministro no santuário do verdadeiro tabernáculo, Deus levando a máxima potência a sua obra, o verdadeiro tabernáculo que Deus estabeleceu, não o homem. Karina, o mundo inteiro cristão não prega isso, não crê nisso. Infelizmente, não estou dizendo isso para nenhum mérito, mas infelizmente, só um povo pequeno no meio desse mar de cristianismo que prega isso, que são os adventistas do sétimo dia. Essa mensagem que existe um santuário, existe no céu, e Jesus é ministro, onde ele aplica o sangue do seu sacrifício, e esse ministério dele é eterno, ele é vigente, tá? Desde o momento que ele morreu na cruz do Calvário e o véu do santuário da terra se rompeu, quando ele subiu, a Bíblia fala
que ele se torna agora um sumo sacerdote nesse local, no céu, de um sacrifício mais perfeito, de um tabernáculo mais perfeito. E olha agora, para a gente terminar só essa porção aqui, capítulo 9, versículo 11 e 12. Para a gente bater o martelo aqui, quando que Jesus inaugurou isso aí? Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. Tá, quando que Jesus obteve eterna redenção para nós? Essa é uma expressão grande, mas vamos traduzir ela. O que quer dizer esse momento que Jesus obteve para nós uma eterna redenção? Que momento foi esse? A cruz, quando ele morreu. Então, tendo morrido na cruz, ele entrou no lugar santo, na altura, lá no céu, no santuário, onde ele atua como sumo sacerdote dos bens, né, que estavam prometidos, num tabernáculo maior, mais perfeito, não feito pelas mãos humanas, não desta criação, a criação aqui deste planeta, mas um santuário que foi feito pelo próprio Deus. Esta verdade, Karina, foi derrubada por terra. Um sistema falso de um santuário na terra foi criado para atrair os pecados das pessoas e promover um sistema falso de tentativa de perdoar o pecado dessas pessoas na autoridade humana. Ai, que loucura. E as pessoas confessando agora os seus pecados para essa autoridade eclesiástica na terra, tentando obter o perdão dos seus pecados, enquanto Jesus Cristo, lá no céu, sumo sacerdote para sempre, pela própria ordem divina, pelo próprio juramento divino, esperando receber os pecados das pessoas através das orações, pedindo, implorando o seu perdão, para que ele possa interceder junto a Deus o Pai, que está à esquerda dele, lá no trono, para ele poder perdoar os nossos pecados aqui na terra. O chifre pequeno se levantou contra Deus e criou um sistema para desviar as pessoas desse santuário e desse local. E por isso que eu estou dizendo para você, o que está sendo falado hoje na sua live, embora um grupo pequeno de pessoas esteja, por enquanto, interessado, mas até a volta de Jesus esse número vai explodir. É uma das maiores verdades bíblicas que foi abandonada por completo ao longo da história cristã. Está sendo falado agora na sua live. E o livro de Daniel, no capítulo 8, que nós estudamos, que é a base desse contexto que o Jonathan está apresentando, prevê que nos últimos dias essa verdade seria resgatada. Dentro daquele texto que o Jonathan leu, inicial de Daniel, você leu, Daniel capítulo 2, verso 4, que diz que muitos andarão de um lugar para outro e o saber se multiplicaria. Esse livro que ficou selado por vários anos, o livro de Daniel, começou a ser estudado a partir do comecinho da virada do século XVII, século XVIII, século XVIII para XIX, ou seja, 1800, 1790, desde o terremoto de Lisboa, que foi em 1755, essas coisas despertaram muito a mente dos estudantes da Bíblia e começaram a estudar as profecias, começaram a entender melhor as profecias de Daniel e Apocalipse. Aí vem 1800, veio a Revolução Francesa um pouco antes, e aí vem vindo pessoas estudando, até que chegou num grupo chamado Millerita, que nós já estudamos um pouco aqui, Guilherme Miller, que era um estudioso das profecias, especialmente de Daniel. Ele, que era um batista, não era pastor, mas um grande estudioso, dedicado, por mais de 15 anos ele estudou essa profecia e ele descobriu que essa profecia da volta de 1844 era real. Só que ele, também não cria que o santuário celestial existe. Ele não percebeu isso no livro de Hebreus. Quando falou que o santuário seria purificado, em Daniel 8,14, que você leu, ele entendeu que o santuário era a terra, e qual seria a purificação? Com fogo na volta de Jesus, que iria destruir tudo e estabelecer o reino de Deus.
ele se equivocou aí, mas ele acertou na profecia. Ou seja, eles foram um dos homens mais dedicados para estudar as profecias de Daniel. O Espírito Santo dirigiu de maneira extraordinária e ele entendeu essa profecia. Como Jesus não voltou, aí veio a decepção, milhares, centenas de milhares ficaram meio que perdidos. Alguns continuaram estudando, mas aqui não tem erro nessa profecia. Recalcular a profecia, reestudar o decreto de Artaxerxes 457, estudar o Daniel 8, estudar o Daniel 9, que nós já estudamos, viram que Daniel 9 fala das 70 semanas, que é uma parte das 2.300 tardes de manhãs. Eles entenderam isso, viram que essas 70 semanas iria culminar com o batismo de Cristo, com o sacrifício de Cristo, com a pregação do Evangelho para o mundo, com o apedrejamento de Estevão, que o Jonathan citou aí, 3 anos e meio, mais ou menos, depois da morte de Cristo, naquela última semana de Daniel 9, capítulo 27, e assim por diante. Então, esse grupo continuou estudando e continuou rogando a Deus, e passaram madrugadas, orando, jejuando, até que Deus colocou na mente especialmente de uma pessoa chamada Edson, ele percebeu o livro de Hebreus. Deus mostrou para ele o livro de Hebreus. Ele começou a estudar esses textos que nós estamos estudando aqui hoje, o livro de Hebreus. E aí ele descobriu, reencontrou essa verdade que foi pisada por terra durante 2000 anos quase do cristianismo, 1800 e tantos anos de cristianismo, essa verdade esquecida, pisada por terra. Ele viu no livro de Hebreus, mas escuta, aqui tem um santuário. O santuário que será purificado não é o santuário de Israel, que já acabou o tempo, e também nem a volta de Jesus queria purificar a terra e estabelecer um reino. Aí eles começaram a estudar, aí entra Apocalipse, que nós vamos entrar depois, alguns textos, acho que o Jonas vai até colocar hoje, para confirmar que existe um santuário no céu. Aí essa verdade começou a ser resgatada, e esse grupo se chamava Adventistas, não do sétimo dia. Quem deu esse nome aí, foi até um apelido que os outros cristãos deram para Guilherme Miller, tinha nada de igreja adventista do sétimo dia, nem existia. Esses adventistas remanescentes, que continuaram estudando, depois de um tempo, 2 anos pelo menos, um líder chamado Bates encontrou a verdade do sábado com uma mulher que era batista do sétimo dia, e ali esse grupo começou a ser chamado de Adventistas Sabatistas, Adventistas do sétimo dia. E depois, em 1860, ou seja, 115 anos depois, que eles começaram a se identificar como Adventistas do sétimo dia. Mas a questão estava previsto. O Espírito Santo sabia de tudo isso. O Espírito Santo, que sabia que Jesus Cristo iria ser crucificado, que os apóstolos teriam uma grande decepção, que eles iriam ficar de portas trancadas, com medo da morte dos judeus depois da morte de Jesus, e que Jesus apareceu para eles lá, João capítulo 20, etc. Então, o Espírito Santo sabia de tudo isso, sabia que os apóstolos iriam passar por essa decepção. E quando Jesus apareceu, então eles foram transformados pelo Pentecostes, pelo poder do Espírito Santo. Então, quem está dirigindo essa verdade, quem está dirigindo esse ensino, não vou falar essa igreja, não vou falar só a igreja adventista, todos os cristãos sinceros, nós, você, todos nós, quem está dirigindo a restauração desta verdade maravilhosa é o Espírito Santo de Deus. Por que essa verdade do santuário foi esquecida por quase 2000 anos do cristianismo? 3 pontos rapidamente. Primeiro, que Satanás não queria que essa verdade fosse resgatada. Porque essa verdade desmascara Satanás. Romanos 8:34 diz que Jesus intercede por nós no santuário celestial. Quem condenará é Cristo Jesus, quem justifica, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós também, mas Jesus intercede por nós. O primeiro, Satanás não queria essa verdade. Porque o chifre pequeno, durante toda a Idade Média e até hoje, mudou essa verdade e colocou um sacerdócio humano, que as pessoas vão ao sacerdote, confessam seus pecados, recebem absolvição, cumprindo as prescrições que o sacerdote e esse sistema romano religioso colocou. Satanás queria que essa verdade ficasse esquecida e que essa mentira do chifre pequeno continuasse. Então, esse foi o primeiro, Satanás. Segundo,
Aí já entra, depois o João pode explicar mais em outro estudo, mas aí entra a questão da influência grega na teologia cristã, chamado neoplatonismo. Então, a ideia de Platão e a ideia grega diz o seguinte: existe o mundo espiritual? Existe. Platão não era ateu, mas no mundo espiritual não existe nada físico. A verdade é abstrata. Tudo é abstrato. Por isso que os cristãos ensinam que a alma, essas coisas abstratas no céu. No céu não existe nada real. No livro de Hebreus, claro, Apocalipse também vai dizer isso e tal. Então, primeiro, Satanás não queria. Fez tudo para que essa verdade ficasse esquecida. Segundo, a influência platônica. E terceiro, a influência da teologia, agora o desenvolvimento da teologia cristã, logo depois da morte dos apóstolos, entrou uma interpretação bíblica chamada alegorismo. Alegorismo. E o alegorismo foi tomando conta. Então eles começaram a alegorizar as verdades da Bíblia. Vários teólogos influentes e até filósofos. Um deles foi Filo, de Alexandria. Alexandria era a grande cidade do Império Romano, era concorrente com Roma. Ali surgiram as maiores heresias que foram espalhadas pelo mundo antigo. Antioquia também. Então, os chamados pais da igreja, eles também eram influenciados pelo neoplatonismo. E eles começaram, então, a desenvolver esta alegoria. E foi de Alexandria que veio a ideia de que Jesus não é Deus, de que o Espírito Santo é uma força de um homem chamado Ário. E foi desenvolvendo. E entrou essa questão de que não existe santuário no céu. O santuário é a igreja, o santuário é o sacerdócio humano, e agora vem os adventistas do sétimo dia inventando que existe um santuário no céu. Essa verdade está sendo resgatada. Não porque os adventistas resgataram, não, porque o Espírito Santo levantou. E hoje tem milhares de pessoas que estudam essa verdade e não estão na igreja adventista, mas estão compreendendo essa verdade. Como o Jonas falou, ela vai, hoje é um povo pequeno, o adventista tem pouco menos de 30 milhões de crentes no mundo todo, nos 115 países, 215 países que a igreja prega, mas existem milhares de pessoas que estão descobrindo essa verdade. Só terminando, hoje eu estava assistindo um culto online, eu fiz uma cirurgia, estava em casa, e do NASP, o NASP é a Universidade Adventista de Engenheiro Coelho. Tem um pastor americano que é professor lá de Jonas, amigo dos Jonas lá, o Moscala pregou, doutor, estava aí no Brasil. Mas o que me destacou, uma senhorazinha, pequenininha, esqueci o nome dela, na hora do culto ela foi lá na frente, o pastor da igreja chamou na frente, e ela foi batizada na igreja adventista do sétimo dia. Uma senhora deve ter uns 70 anos, muito inteligente pelo jeito dela, mas não sabe ler muito bem. Então, quando ela descobriu, e alguns adventistas foram à casa dela, que ela assiste a Novo Tempo, quem comunicou, ela pediu para o adventista ir lá para explicar a Bíblia para ela. Quando chegou lá, os adventistas começaram a falar para ela sobre a volta de Jesus, ela já sei isso. Começou a falar, falou assim, e aí falou, mas o sábado, nós vamos estudar seu sábado. Ela disse o seguinte: faz 40 anos que eu guardo o sábado. Hoje eu vi isso. Faz 40 anos que eu guardo o sábado. Ela guarda o sábado quase o mesmo tempo que eu guardo como pastor. Mais um pouco no meu caso. Mas o que eu quero dizer, quem resgata essas verdades? Quem ensina essas verdades? Quem ensina, quem está resgatando essa verdade do santuário celestial? Que existe um santuário no céu, que Jesus é o sumo sacerdote. Agora, o santuário tem a intercessão de Jesus, mas tem alguma coisa a mais. O juízo também é feito no santuário. Agora eu vou passar para o professor aqui, porque ele está com o computador. O computador dele está aqui, ó. Do lado esquerdo é hebraico, no meio é inglês, e do lado direito, na coluna direita, é grego. Então, vamos continuar. Mas eu acho que o do juízo que acontece no santuário celestial, porque o santuário, ele é o centro de adoração, ele é o centro do governo de Deus, mas ele também é o teu trono do juízo. O rei também é juiz, tem advogado, tem testemunhas e tem pessoas que são julgadas também. Mas quem está resgatando essa verdade, cumprindo o que Jesus falou em João capítulo 16, quando o Espírito vier, ele disse, ele fará lembrar de toda a verdade, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que está resgatando essa verdade
na nossa vida e na vida dos sinceros filhos de Deus. Mas você sabe, Oliveira, que quando eu comecei a falar sobre o sábado, foi muito despretensiosamente, porque eu também não fui ninguém que pregou para mim sobre o sábado, foi lendo a Bíblia. Quando eu comecei a falar sobre isso, na minha inocência, né, de que isso era um assunto polêmico, nossa, o que veio de gente, de várias denominações, enfim, que também se questionam sobre o sábado, mas que só deixam, sabe assim? Ninguém fala sobre isso, vamos viver. E aí, o fato de eu ter falado gerou neles, tipo, nossa, eu também penso isso. Eu também acho isso estranho. Você sabe que eu já questionei isso uma vez? Nossa, eu sempre pensei isso, mas pensei, deve ter uma explicação, mas a pessoa fica constrangida, às vezes, de expor uma dúvida, né? E a gente só aprende assim, questionando, querendo entender, querendo buscar conhecimento, porque a gente não nasce sabendo, a gente está aqui aprendendo, a gente está descobrindo. Só que Deus, ele é tão misericordioso que às vezes ele mesmo se faz presente, ele não precisa às vezes de um instrumento. Ele fala, bom, não tem quem fale, então as pedras falarão, né? Não tem quem fale, então Karina, vai, abre a Bíblia aí, vamos lá que eu vou ter que falar com você, porque não tem quem fale. Então, é meio isso, assim, eu sinto que muita gente que busca a verdade, às vezes a gente fica esse anseio para que as pessoas saibam logo a verdade, né? Porque às vezes a gente descobre uma coisa diferente e fala, nossa, eu preciso fazer que as pessoas entendam isso, porque isso é muito surreal. Só que mais interessado que nós é o próprio Deus, né? É Jesus, é o Espírito Santo, e fazer com que aquela pessoa conheça a verdade. E eu creio que Deus, ele vai direcionando assim o caminho. Talvez tenha pessoas nessa live aqui que nem sabem por que entrou, e é uma forma também que Deus encontra de falar com as pessoas. Então a gente tem que, mais do que lógico, a gente prega, a gente fala, porque o Senhor nos chamou para isso, né, ir de pregar. Mas só de a gente ser e da gente viver aquilo que a gente prega, isso já é um testemunho vivo, e as pessoas vão ser transformadas pelo que a gente é. E Deus vai estar movimentando essas pessoas para encontrar com a gente, ou para ler um texto num dia ali comum, e aquele questionamento ficar na cabeça. Então, até essa questão do santuário também era uma coisa que eu não sabia. Eu vou te perguntar, porque eu sou meio leiga nessa questão. No catolicismo, a gente entende que tem a questão de você ir lá e fala, como é que eles falam? Confessar os pecados, né? No confessionário. Isso, ora não sei quantos no Pai Nosso, a Maria que aí tá perdoado. O povo que gosta de jogar fora a velha aliança, trazendo ela bem forte, né? Tipo assim, ainda é o homem que faz, o sumo sacerdote. Mas a questão dos evangélicos em si, em que momento eles falham sobre isso? Sobre não falar sobre isso? Porque a gente aprende que Jesus é o nosso, ele está lá, como é que fala? Intercessor, né? Ele está intercedendo por nós, nosso juiz. Mas em que ponto essa questão do santuário se aplica? A gente age de forma incoerente ou a gente simplesmente não fala sobre isso? Eu acho que nós vamos tocar nisso agora, na segunda parte do estudo, né? E vamos tocar. Se ficar dúvida no final, dúvida sim, mas mais questionamento, mais diálogo, estamos abertos para dialogar. Mas vai continuar. Na introdução, Karina, que são duas grandes verdades que nós íamos falar hoje. E a primeira é a do santuário. A sua pergunta é a pergunta que introduz a segunda grande verdade. Porque junto com o santuário, no momento que você esquece o santuário, deixa o santuário de lado, nesse exato momento também você tira da discussão, do discurso da teologia que é bíblica, a instrução que Deus nos deu acerca do juízo divino. Sim. Está associado ao santuário. Entendi. Uma vez por ano o juízo acontecia lá para o povo de Israel, quando o sumo sacerdote entrava, né, no dia da expiação, no Santo dos Santos, os pecados tirados do santuário para fora, e era um dia de juízo de Israel. Era um dia de juízo.
O juízo começava com a casa de Deus. O juízo de Deus acontecia uma vez por ano. E o que acontece é que, para Daniel, depois de 1844, a partir de 1844, depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário, ele passa agora por esse processo de juízo, ele inicia um processo de juízo. E é esse o juízo que nós vimos, você vai se lembrar em Daniel, no capítulo 7, quando Jesus, o Filho do Homem, vem nas nuvens dos céus, e é dirigido ao ancião de dias, os livros se abrem e há um tribunal. Jesus vem nas nuvens dos céus, eu vou repetir isso só a título de recuperar a memória. Você se lembra? Ele vem nas nuvens dos céus, a impressão que dá é que ele está vindo na terra, Jesus está voltando. Mas aí o texto fala, e foi dirigido ao ancião de dias. Ele vem e vai para Deus. Ele não vem para a terra, ele vai para Deus. E ali é instituído um juízo. Então, o que nós vamos recuperar aqui agora é essa segunda parte que fala que a segunda grande verdade é que o juízo de Deus já começou. E o que o mundo conhece da pregação evangélica é assim: Jesus morreu pelos seus pecados. Agora está tudo feito. Celebra. Nós estamos com esses 2000 anos, a gente não sabe muito o que está acontecendo nesses 2000 anos, entre a cruz e a volta de Jesus. Mas celebre, você já está salvo em Cristo Jesus. Levanta a sua mão, canta aquele hino bonito que fala que Deus vai te dar vitória, que você vai vencer aqui, vai vencer ali, que você nasceu para grandes coisas, que Deus quer o seu bem, Deus quer o seu dinheiro, Deus quer a sua prosperidade. Vai celebrando até Jesus aparecer aí no céu. E ao fazermos isso, a gente perde um importante ensino da palavra de Deus, que é que durante esse período todo, Jesus Cristo, como sumo sacerdote, está aplicando a lei de Deus e a justiça dele, e o juízo no céu tem estado em andamento, e agora em 1844 se inicia a última obra de Jesus no céu, que é o início desse grande julgamento, desse julgamento final. Né? Então, duas coisas que eu quero ver agora com você aqui, Karina. Nós vamos ver na Bíblia duas questões acerca dessa questão do juízo. Primeiro, que o juízo de Deus existe, isso não é pregado. O mundo evangélico não gosta muito dessa mensagem acerca de um juízo, que Deus tem um juízo preparado, e o juízo de Deus... falar disso, tipo, isso a gente está acreditando no juízo investigativo, já ouvi. Ela é uma verdade tão importante quanto a verdade do sábado, porque ela é bíblica, e o juízo de Deus, por essa pregação de graça, é uma pregação que vai levando a libertinagem. Então, o mundo cristão hoje, os países denominados cristãos, são países conhecidos por serem países libertinos. Países que você pode beber, tem igreja que você pode beber, você pode pegar, encher seu copo de álcool e assistir o culto, chorar lá na hora do louvor, dar seu dízimo, sua oferta, dançar, e toda essa liberdade da graça, que você está tão livre na graça que você cai na desgraça. E aí você cai no pecado, né? Por falta de compreender a santidade de Deus, que é o santuário que nos dá isso, a lei de Deus, e o processo de Jesus, de Deus, de recuperação da humanidade, que está sempre em pecado, mas que precisa ser alcançada e elevada às alturas da santidade que Deus exige e pede para o seu povo. Então, vale lembrar, gente, que tudo que a gente está falando aqui, do santuário, e vai falar do juízo, tudo isso é Bíblia. Ninguém está dando a sua opinião aqui. Então, a gente está fazendo questão, eles fazem questão de mostrar o quê? O texto, ler, reler, trazer outros textos que complementam esse texto, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, né? Então, isso é muito importante. Ninguém aqui está dando a sua opinião.
Aqui a gente está lendo Bíblia. Vamos ler então a Bíblia. É Salmo 96, versículo 13. Você quer ler aqui ou você lê aí? O que é melhor? Ai, pode ler, que eu tô numa tosse. Então tá, vai, abre aqui. Meu pai está com a Bíblia em português. Salmo capítulo 96, versículo 13. Ok, rápido aí? Salmo 96. Eu vou ler aqui então do inglês, parafraseando. Não, já li aqui. 96, já li direto na Almeida. Tá. Salmo 96, versículo 13. Pode vir na câmera aqui ler. 96? 96, 13. Ok. Então está aqui 96, versículo 13. Esta. Pois grande... Não. Desculpa, eu estou com o Salmo 96. É 96. Verso 13. Agora sim, vai aqui. Desculpa o atraso aí. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. O que esse texto está falando aí, pastor Oliveira? Bom, está dizendo que o Senhor vem da sua presença para julgar a terra, julgará o mundo com justiça, porque ele é justo, e todos os povos de acordo com a sua fidelidade. Então, o juízo de Deus é bíblico? Faz parte da teologia de Davi? Faz parte da teologia bíblica. Vamos em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Então, Karina, eu estou dando duas nuances aqui dentro desse tema maior, que é a conexão entre santuário e juízo, que o juízo de Deus já começou. A primeira nuance é que o juízo de Deus precisa ser pregado. O juízo de Deus está na Bíblia. Tem gente que rejeita por causa do medo, ou tem gente que rejeita porque acha que a graça já aconteceu e está tudo ok, está garantido, esse jogo está ganho. E esse é o outro erro que Satanás quer que o povo de Deus caia. Que a batalha... Depois que eu entendi isso, eu fico assim, às vezes, Jesus, você já está me julgando aí, já está me julgando. Está no processo, como que você está aí? Mas nós vamos terminar essa mensagem com uma nota muito positiva. Mas para quem não chegar no final da mensagem, né, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E Ele está disposto a interceder por nós, por todos aqueles que rogam a Ele, que pedem ao Pai em nome dEle. Está pronto para perdoar os nossos pecados. Tá? Isso você pode ver... Em 1 João 2, verso 1.